Quem tem parente direto com câncer de mama pode tomar anticoncepcional? Lara, não é uma contraindicação do uso de anticoncepcional, tá? Você ter um parente de primeiro ou segundo grau com câncer de mama. O que a gente sabe em relação a anticoncepcionais é que os estudos são conflitantes em relação a isso, ou seja, tem estudos que mostram que aumenta o risco de câncer de mama e tem outros estudos que diz que não tem relação nenhuma. Só que mesmo esses estudos que mostram que tem um aumento de risco, a gente tem que colocar isso dentro de um contexto, porque quando você vê na internet, por exemplo, uma manchete que diz que anticoncepcionais aumentam em 20% o risco de câncer de mama, tá? O que os estudos mostraram, esse que mostrou que aumenta o risco, você às vezes pensa, bom, de cada 100 mulheres que tomaram anticoncepcional, 20 vão ter câncer de mama, mas não é isso, tá? Isso se chama risco relativo, ou seja, imagina que você tem aí, assim, é um estudo bem simples, tá? Para avaliar isso, mas não é a realidade, tá? 100 mulheres, para ficar fácil de entender. 100 mulheres que tomam anticoncepcional, 100 mulheres que não tomam anticoncepcional, tá? Das que não tomam anticoncepcional, 10 tiveram câncer de mama, tá? Então, 10 tiveram câncer de mama, mesmo não tomando anticoncepcional. E das que tiveram, e das que tomavam anticoncepcional, por exemplo, 12 tiveram câncer de mama. Então, assim, o risco relativo entre um e outro é 20%, porque esses dois a mais é 20% a mais do que no outro grupo. Embora a diferença entre esses grupos não seja tão grande. Deu para entender? Então a gente tem que colocar isso no contexto. Você tem que conversar com o seu ginecologista e avaliar, tá? O seguinte, se colocar na balança, se o anticoncepcional está te dando muito benefício e se você aceita esse risco teórico e pequeno, mas que existe, tá? Em relação a isso, né? Claro que você tem histórico familiar, então eu digo o seguinte para as minhas pacientes, tá? Se você tem outra possibilidade de anticoncepção, método de barreira, de repente um DIU de cobre, e você não te faz falta o método hormonal, segue tomando um método não hormonal, tá? Agora, se você tem melhor controle de ciclo, se a sua pele melhora, se você tem menos cólica, daí, né, você opta pelo anticoncepcional, sabendo que ele vai te trazer muito mais benefício. Mas, como eu te falei, né, você não está livre de ter câncer de mama por não ter usado anticoncepcional, ou não quer dizer que se você teve anticoncepcional, teve câncer de mama, foi ele que te causou isso.